Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para juntos, neste domingo, dia do Senhor. Quarto domingo do Advento. Eis que bate à porta o Natal, o nascimento do Senhor. Caríssimos, neste quarto domingo, juntos, reunidos para a reflexão da Palavra de Deus dominical, todo domingo a gente se encontra aqui para escutar e refletir a Palavra de Deus. Neste domingo, como eu já bem digo, se bate à porta o Natal do Senhor. É na quinta, temos 3 dias adiante. Segunda, terça e quarta. Na quinta é Natal. Mas neste quarto domingo, como você pode perceber logo na imagem inicial de nosso vídeo, as 4 velas já estão acesas. A cor roxa, a preparação para o Natal, a cor verde, a esperança, a cor rosa, a alegria, e a cor branca que vem nos trazer a paz, a pureza e o novo começo, representado pelo Cristo e pelo Senhor que vem para nos salvar, que vem para nos transformar. Então, neste domingo, com a vela branca, que também é acesa, contemplamos e completamos as 4 velas do Advento. Neste domingo, dia 21 de dezembro de 2025. Lembrando, estamos já no ano A, no ano litúrgico de São Mateus, no qual vamos ver a leitura que um pouco difere do que já estamos acostumados com o Evangelho de São Lucas. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebremos o mistério da salvação, que Deus prometeu a Israel e cumpriu em Jesus. A Igreja, por meio da pregação e da liturgia, ensina que a salvação é um dom de Deus que nos concede, por meio de sua visita, a qual se concretizou na história de um povo escolhido, em vista da revelação a todos os povos. Acolhamos essa visita que se revela hoje a nós, por meio da palavra e do pão partilhados, e estejamos atentos aos sinais que nos apontam a proximidade do Salvador. Oremos, ó Deus, derramai, Deus da vida, em nosso coração a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte, à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus nos fala pela ação do Espírito Santo. Abramos o coração à palavra que nos cientifica de que somos amados por Deus e chamados a ser discípulos e discípulas de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornar para a reflexão. Caríssimos, neste quarto domingo, como eu já disse no início, acendendo as 4 velas do Advento. A penitência e preparação no roxo, a esperança no verde, a rosa, a alegria, o gaudete, e agora o branco, a pureza, o recomeço e a paz. Bom, neste domingo, como já somos previsto, trabalhando ali com o profeta Isaías, e o profeta Isaías, no capítulo 7, versículos 10 ao 14, ele vai nos trazer uma situação em que o povo ali pede ao Senhor, teu Deus, que mande um sinal. Pede que o Senhor mande um sinal, seja propriamente da terra ou um sinal no céu. E a casa ali, no caso, a quem o profeta Isaías vai nos trazer,
vai dizer: não pedirei nem tentarei o Senhor. Ouvi então voz da casa de Davi: será que achais pouco incomodar os homens, e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Deus te dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Lembrando, como eu sempre falo, mas repito, a primeira leitura sempre nos traz o Antigo Testamento. Então, o velho, vamos assim usar, o arcaico, ou o tempo antes da vinda de Jesus. E nos trazemos aqui o pedido de um sinal, um pedido de uma prova da fidelidade e da prova da união. E, como o próprio nome diz, a prova da fidelidade e da presença de Deus conosco. E por isso o próprio nome daquele que há de nascer da Virgem será Emanuel, que significa Deus conosco, que é a presença de Deus em nosso meio. E este é um sinal, lembrando que a maior parte do Antigo Testamento se vem de um momento onde o povo sofre, seja por sua própria culpa ou pela perseguição de outros, né? Porque geralmente tem muitas partes onde a culpa vem do próprio povo, mas do próprio meio deles. Em outros vem por causa da dominação de sua terra e assim por diante. Mas um povo que neste momento sofre e achando que Deus o abandonou, e muitas vezes não entendendo a vontade de Deus, pede provas e mais provas e mais provas para acreditar que Deus está com eles. E como o próprio Salmo vai nos falar, o Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. E uma pergunta que eu faço antes de prosseguirmos: como está seu coração? Você se preparou bem nestes 4 domingos do Advento? Nas 4 semanas? Agora você se preparou juntamente na novena de Natal comigo ou com quem você esteja rezando? Se preparou, abriu o coração para que o Senhor possa entrar e possa renovar? Porque são inúmeras as provas que Ele nos mostra estar conosco. Primeiramente, a maior prova é o dom de nossa vida. Todo dia podermos levantar. Mas não só coisas que acontecem em nosso redor, mas inúmeros milagres que mostra a presença de Deus, o amor de Deus pelo seu povo fiel, pela sua igreja, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Porque são inúmeros os milagres que o mundo inteiro viu e pode ainda ver seus relatos e retratos. Trago aqui milagres inúmeros, como os milagres eucarísticos. O pão, a hóstia, ali se torna carne e o vinho se torna sangue. Milagre em Fátima, um que celebramos agora recentemente, Nossa Senhora de Guadalupe, o seu manto, que a ciência não consegue explicar como aquele manto foi feito, porque segundo alguns foi uma única pincelada. E não é possível, né? Porque ele tem inúmeras cores. Bom, não é possível humanamente falando, mas para Deus tudo é possível. Na segunda leitura, aonde São Paulo assim vai nos se apresentar como servo de Jesus, apóstolo por vocação, escolhido por Deus. E vai falar assim de Jesus, respeito ao seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus, com o poder do Espírito Santo, ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da salvação. E para a glória de seu nome. Dom da salvação, dom da graça.
chamados a ser discípulos de Jesus, e amados de Deus e santos por vocação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros, nesta segunda leitura, no qual somos ali trazido um tempo depois da vinda do Salvador, depois do nascimento, depois do Natal do Senhor. Vimos o passado e agora vemos o futuro. E o Evangelho nos estará presente. Mas vamos para o futuro. Perdão. Mas é a realidade. Onde ali São Paulo que se apresenta, ele vai nos relatar quem é Jesus, quem é aquele que ele é servo, quem é o seu mestre. E ele vai nos trazer e contextualizar que aquele que ele serve é o Salvador, é aquele que Deus prometeu, é aquele que Deus nos dá. Jesus vai nos chamar em algum evangelho de servos inúteis. E nós o somos. Sem a graça e sem o dom de Deus, nada somos. Sem a morte de cruz de Cristo, Cristo que se entrega por nós, nós nada seríamos. Nós ainda estaríamos presos ao pecado original. Mas com a vinda de Cristo nós fomos salvos. E isto é dado como um dom, uma graça de Deus. E nós somos convidados a louvar o Senhor, louvar a Deus pela nossa vida, que é a graça de nossa vida, louvar a Deus pela nossa missão que é nos dada. Louvado seja Deus pela minha vida, louvado seja Deus pelo meu ministério, louvado seja Deus pela minha comunidade, pela minha família, louvado seja Deus por tudo. Isso que eu venho trazer a cada um de nós. E, meus caros, agora para o Evangelho, aonde vai nos trazer a vinda de Jesus, ou seja, o seu próprio sua origem, né, seu nascimento, no qual aqui vamos ter a visão de São Mateus. E aonde vamos perceber uma diferença enorme à visão que estamos acostumados de São Lucas, que ele vai principalmente, São Lucas, ele é um grande devoto de Nossa Senhora. Já São Mateus, a gente pode assim perceber e dizer que ele é um devoto assim mais de São José, porque ele vai nos aqui trazer, primeiramente ele vai ser bem resumo. Maria, sua mãe, estava prometida a José, e antes de morarem juntos, concebeu do Espírito Santo. E ele vai dizer que São José era justo, e não querendo denunciar Nossa Senhora, planejava abandonar Maria. E José, filho de Davi, ele vai falar do anjo que aparece a São José em sonho, né? Mas ele é tão resumo que você fica até sem ar para falar. Mas José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Dará à luz a um filho, e tu lhes dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. E eis que, cumprindo a promessa, eis que a Virgem conceberá do Espírito Santo, dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco, ou Deus está conosco. Então São José aceita a vontade de Deus. Bom, meus caros, são inúmeras reflexões que podemos trazer, mas ao olharmos a visão de São José, a este Evangelho, nós somos convidados a olhar uma única relação. Deus, o plano de Deus é muito diferente do nosso. E muitas vezes pensamos e queremos algo, mas Deus vai ali e vai trazer um plano totalmente diferente do nosso, que vamos ficar com medo de segui-lo. E assim, da mesma forma, São José fica meio perdido ao receber este plano de Deus. Porque imagina, do nada sua mulher está grávida, sem eles nada terem se relacionado. Então isso é um susto para ele. Mas
Deus vem ali então e vem mostrar para ele que é o plano dele, é o plano de Deus. E como a gente sempre vai olhar, Deus escreve certo por linhas tortas. E somos nós convidados, neste evangelho principalmente, a aceitar o novo de Deus, a aceitar o plano de Deus, porque o plano de Deus é o melhor para nós. Bom, eu vou trazer a reflexão só para a gente perceber tudo que eu falei e tudo que tem relação no que eu falei e o que a gente falou. Primeira leitura, a história do povo é marcada por várias situações de conflito. Em alguns momentos está surgindo no meio dela, viu? Eu falei disso. Em outros é um sofrimento imposto que vem de fora. Neste pequeno trecho, ouvimos a promessa de que Deus dará um sinal, o qual confirma sua fidelidade, apesar de seu povo ser infiel. Na segunda leitura, no início da carta aos Romanos, São Paulo, ao se apresentar, o faz como servo de Jesus, que é o cumprimento da promessa. Para comprová-la, faz breve recordação da vida de Jesus, segundo a carta, segundo a carne. Em um segundo momento, o apóstolo diz que é por Jesus que a vocação é dada, ou seja, a missão desempenhada é um dom ofertado gratuitamente para a glória de Deus. E todos somos chamados a fazer parte desse discipulado. Não falei do louvado seja Deus pelo dom de nossa vida, pelo ministério e tudo mais. E no Evangelho, enquanto a primeira leitura fala da promessa, a segunda, depois da promessa. O Evangelho apresenta como ocorreu a intervenção de Deus para que a promessa fosse cumprida. E a ação divina é perfeita, mesmo quando parece ser ilógica, é muito diferente do nosso plano. José pensa em deixar Maria em segredo, mas Deus intervém e o faz participar de seu projeto de salvação, como filho legal de José. Jesus é descendente de Davi, portanto é herdeiro da casa de Davi. Mas retrato que, só para a gente finalizar, que no sangue humano de Cristo só há o sangue de Maria. Não há o sangue de São José. Bom, não quero ser estraga-prazer, mas São José, por isso que ele é retratado como o pai adotivo de Jesus. Porque nada de sangue de José há em Jesus, somente o de Maria. Por isso que dizemos que de nada impuro pode sair o puro. Jesus não saiu de algo impuro. Ele saiu de algo totalmente puro, puramente do sangue de Maria. De algo que já foi concebido puro. E, para maior santificação, Cristo veio de algo que é puro. Beleza? E para a gente finalizar, vamos para a bênção final. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que sobre nós possa recair e permanecer para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, um abençoado domingo. Nos encontramos logo mais. Se você está vindo aqui primeiro assistir a reflexão, nos encontramos aqui agora e logo mais na novena, no 6º dia de nossa novena, tá? 6º dia da novena de Natal. E você que veio primeiro, foi lá primeiro e veio para cá, maravilha, também estamos em sintonia. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem necessita.